Bem-vindos a mais esta reflexão. Que nós podemos esperar do mundo? Essa é a questão, pois nós muitas vezes a nossa expectativa é de uma vida tranquila, uma vida sem problema. E por estarmos em Deus, achamos que não teremos problema. Mas é isto de fato? Que a gente precisa entender. Quais são as promessas e as palavras de Cristo para nós? Que nós devemos, qual expectativa a gente deve ter, ou na realidade, qual a perspectiva que a gente deve olhar e que a gente deve ter o entendimento para não sermos frustrados e pensarmos segundo o mundo, achando que merecemos mais de Deus do que Ele tem nos dado. Será que entendemos? Então, esta é a questão. Conhecer as Escrituras nos irão nos irá conduzir a um processo de entendimento pleno da vontade de Deus para sermos, de fato, expressão daquilo que Ele deseja e não vivermos segundo a nossa perspectiva. Lá em João 16, no versículo 33, Jesus falando aos discípulos, ele afirma: Falei estas coisas para que em mim tenham paz. Ou seja, todo o ensino de Cristo é para que a gente possa desfrutar da paz que ele nos concede. Paz abundante, vida abundante. Todo o propósito de Deus é para que a gente entenda isto. Agora, o que ele afirma depois? No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Então, do mundo, ou seja, o viver no mundo, o andar no mundo, estarmos aqui, não precisamos esperar outra coisa que não aflições. É o entendimento que a gente precisa ter. Não adianta esperarmos outra coisa da realidade em que a gente vive. Temos que entender e compreender que no mundo as circunstâncias não podem medir ou não podem afetar a nossa maneira de viver. A paz que precisamos, nós temos em Cristo. E a gente precisa conhecer e compreender a obra que ele fez. Acharmos que podemos viver o reino de Deus, ou seja, vivemos neste mundo por um aspecto, ou por uma expectativa, ou por um posicionamento religioso, achando que Deus vai nos falar do nada as coisas, nós estamos equivocados. Se não conhecermos as Escrituras, se não compreendermos as promessas de Deus, nós não viveremos neste mundo como agrada ao Pai. Conhecimento das Escrituras não é o suficiente. Nós precisamos fazer a jornada de conhecermos o nosso Deus. Quando temos o entendimento das Escrituras, do que Deus fala, do que Ele nos ensina, nós precisamos buscar o conhecimento do Senhor. Fazermos a jornada que nos conduz à maturidade e à plena estatura de Cristo, fundamentados na palavra de Deus, fundamentados nas promessas. E aí então desfrutaremos da vida abundante, desfrutaremos da paz que nós tanto desejamos, independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo. Essa é a questão. Nas lutas, nos problemas, nas faltas, nas abundâncias, em tudo, nós não andamos segundo a forma de pensar do mundo, mas vivemos segundo a perspectiva eterna, segundo os valores eternos do reino de Deus. É isto que a gente precisa entender. E, fundamentados nisso, nós vivemos neste mundo de maneira que a gente revele o Pai em todas as situações. E revelando o Pai, nós só conseguimos se nós imitarmos a Cristo. E imitamos a Cristo quando conhecemos a Ele. Quando temos uma experiência de vida fundamentado nas Escrituras que nos conduz ao conhecimento de Sua vontade. E assim seremos a oferta de Deus em favor do mundo, para que todos possam conhecer da sua salvação, conhecer da sua vida. Por isso, do mundo não precisamos esperar outra coisa: aflições, lutas, problemas, dificuldades. Mas o que é importante? Entendermos que nós
Não andamos pelo que vemos, nem pelo que passamos, mas segundo as promessas de Deus. Mas isso só é viável se eu conhecer, se eu buscar o conhecimento na Escritura, se eu me empenhar por ler, por entender, seguindo de forma assim metódica, sistemática, usando um plano de leitura, mas fundamentando no conhecimento daquilo que Deus está falando. É uma jornada. É uma jornada que precisa de perseverança, de vontade, de domínio próprio para que a gente insista em fazer. Que a gente possa ter este entendimento, buscar o conhecimento do Senhor e viver na plenitude da sua vontade, honrando o seu nome, glorificando o seu nome, expressando que o conhecemos. Por isso, podemos ter certeza: do mundo, aflições, mas fundamentado nas promessas, vida abundante, paz, o descanso que o Senhor nos prometeu. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.